Paulo, a tua contribuição era fundamental quando sentavam com os pescadores por grupos, né? As pescadoras por grupos, não? E falavam da sua jornada de trabalho. Isso. Aquilo era fantástico, porque aí elas começavam a descobrir que era um absurdo a vida delas, porque como uma categoria tão alegre, no mar está cantando, tudo parece fica camuflado, digamos, camuflado, os problemas passam a ser secundários, não? Quase, não? Entende? Mas conta isso, essa parte sua. Aí era a discussão, né, do processo de trabalho, né, desde a ida, a coleta do marisco, as marisqueiras, ou do pescado, né, dos rios, dos mares, lembrando que esse trabalho foi feito em 11 estados do Brasil, envolveu pescadoras de 13 estados, inclusive no sul do Brasil, assim, Santa Catarina, com pescadoras do Rio Grande do Sul, o Paraná foi só no Paraná, lá em Matinhos, né? E em todos os estados do Nordeste, mais o Pará e Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Na região de São Francisco, lá. Então, essa discussão da jornada de trabalho era e das condições de trabalho adequadas a cada realidade, ou ribeirinhas, ou a pesca em lagoas, pesca em rios, pesca em lagoas, mariscagem, ou pesca em mar aberto. Então, essas eram as condições de trabalho. E aí, então, elas eram estimuladas a fazer um cálculo em todas as etapas de trabalho, da captura, do beneficiamento, à comercialização, coisa que elas nunca tinham feito, colocar no papel quanto tempo para cada um, né? Então, para identificar essas etapas da jornada e o tempo gasto, sem falar no trabalho doméstico delas. E, com isso, ela fazia esses cálculos e os resultados, a descoberta delas foi impressionante, né, Minayo? Muitas isso que eu quero destacar. Né, todos os dias da semana, às vezes descansavam no domingo, mas a jornada se aproximava de 80, 90, 100 horas por semana, às vezes, e até 110 horas por semana. Que Minayo até comparou como se fossem jornadas antes no início da Revolução Industrial. Trabalhava desde que acordavam de madrugada, às vezes, sem falar que tem pesca noturna, e encerrava o trabalho, muitas vezes, ou catando marisco, ou limpando peixe em casa à noite, e, enquanto isso, cuidando do trabalho. Então, uma descoberta delas impressionante, essa jornada imensa, e que revelou esse desgaste com as consequências no adoecimento e nos acidentes de trabalho, né? E depois discutimos o adoecimento para correlacionar com esse desgaste violento, né, em termos de jornada excessiva. Mas era a primeira grande descoberta delas, não era, Minayo? Era o quanto elas trabalhavam. Porque o Paulo usava uma dinâmica de usar em cartazes onde desenhavam seu processo de trabalho, não? O que faziam, não? Isso. Ficava tudo muito claro para todos, não? Tantas horas carregando o marisco para casa, tantas horas tal, tantas horas preparando comida e tal. Em alguns casos, tantas horas levando as crianças para a creche, enfim, tudo que era seu dia, não? Tudo que era seu dia.
E isso foi importantíssimo para depois dar o passo seguinte, que era a vigilância, que era, enfim, que significava trabalhar tantas horas, considerando que esses horários, né, não tinham reconhecimento, inclusive, dos acidentes, não tinham reconhecimento das leis. Todas as pessoas, todas, não, Paulo? Quase todas. Praticamente a imensa maioria, com dores articulares, uma queixa generalizada. Ah, Coluna, extremidades membros superiores. É impressionante o sofrimento que trabalham com essas dores, porque não tem um apazamento do trabalho. E, ao mesmo tempo, com essas jornadas imensas. Então, aí entrou um aspecto importantíssimo. Ele Minai está falando isso da minha parte, mas toda essa concepção metodológica foi dele. Eu seguia essas claro. orientações. Chega de elogios. Tá certo. E essa perspectiva gerou a necessidade de uma reflexão, de uma vigilância adequada a essa realidade, né? Porque eles são autônomos, né? Não tem o empregador para fazer as exigências. Então, o grande desafio, uma remuneração aqui no Nordeste, né? Quando conseguiu 300, 400 reais por mês, é uma renda baixíssima. No Sul, não. Isso essas mulheres tinham renda maior. Mas como fazer uma vigilância para reduzir essa jornada de trabalho? E aí Minayo introduziu uma discussão importante da economia solidária nesse processo. Uma articulação, não foi, Minayo, com a vigilância, ou seja, como pensar uma vigilância que melhorasse as condições de trabalho e gerasse mais renda, que evitasse o atravessador, aí por meio das formas de associação, cooperativas, para abrir essa perspectiva de melhorar a renda e, com isso, reduzir a jornada de trabalho e abrir uma perspectiva de aliviar o desgaste do corpo, né, nessas pescadoras. Então, aí foi outra discussão importante, né, que o Minayo trouxe da economia solidária dentro desse contexto da ação da vigilância e... Porque qual era a questão? Qual era o nosso debate com as pescadoras? Né? Enfim, elas, toda essa jornada de trabalho é para vender quantos, como era os valores, Paulo? O atravessador, às vezes, ficava com 60% até 80% do valor do pescado, né? Então, isso variava em cada região, como elas não tinham condições de armazenar por longo tempo, frigoríficos ou freezer, enfim, o que elas conseguiam armazenar, tinham que repassar o pescado, o produto e os mariscos para os atravessadores. E, em geral, tinham os maiores lucros diante da pesca. Então, elas não tinham empregador, patrão, né? Mas tinham essa parte dos atravessadores que geravam, então, uma redução enorme, né, da renda dela. Agora, foi uma discussão difícil com elas, essa, porque toda a pastoral e demais, né, defende as tradições, né? E são, enfim, e
a família faz parte, é um elemento importante, não? Em toda essa consideração do que seja, enfim, o trabalho e consequentemente, a renda, não? Mas o que acontecia? Eu tinha que provocar, dizendo, bom, você não tem patrão, são autônomas, mas quem que, quem que define o que vai pagar pela mercadoria de vocês? O atravessador. Então, era mais do que um patrão, né? Porque colocava os valores sim, dependia dele, de cada lugar e demais, né? E tudo porque eles tinham uma condução para levar os mariscos nas condições adequadas para entregar nos restaurantes dos municípios maiores ou capital, né? E imagine a quanto que eles vendiam no restaurante. Se vendiam a 20, 30, né? E enquanto que enfim, a marisqueira recebia micharia. Enfim, eh, eu acho que, continuando nessa linha, o importante também era definir, consequentemente, eh, caminhos de luta, ¿no? Alternativas de luta, ¿no? Y ahí se colocaban primero 1000 lugares onde elas teriam que se reivindicar para fazer parte. Daí se começa a falar do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual, e vai por aí, não? Instâncias diversas que elas podem estar participando e podem ir levando suas reivindicações. Enfim, de assistência, sem dúvida. Mas, junto com a assistência, viria o que se precisaria para evitar a doença, não? E como se conseguiriam se agruparem em formas de associação, tem a questão de cooperativa, que eu insistia em cooperativa, mas eu que estava errado para eles, porque se elas formam cooperativa, deixam de ser autônomas, não? Deixam de ser reconhecidas como pescadoras, não entende? Então era um negócio, tudo tão complicado. Depois tem outra coisa de que elas já tentaram muitas vezes se agrupar entre elas, mas não deu certo, não conseguiam agir, não conseguiam ter uma coordenação decente e que respeitada e, enfim, era um quadro muito ruim, muito ruim. Tentamos, acho que outro dia falamos de remanso, não? Falamos outro dia, não? Falamos de remanso. Acho que o caso de remanso era o exemplo que dávamos depois de algumas pessoas terem ido visitar também remanso, não? E vendo a associação e vendo o que pode ser feito, não? Em termos de conseguir, enfim, aproveitar a legislação que permite apresentar as pescadoras produtos para a merenda escolar. E isso foi muito importante, não, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. Exato, que era um exemplo
concreto da melhoria da renda das mulheres, né, diante dessa realidade. Remanso, que é algo fantástico, lá em Remanso, no Rio São Francisco, no Lago de Sobradinho, na Bahia. E tinha outros exemplos também que eram estimulados, por exemplos, a partir delas mesmo, né? De algumas associações. Em alguns municípios se tinha, de fato. Podiam fazer uma inserção nessa fala de quais eram as principais lideranças desses grupos de pescadores ou pescadoras, ou pessoas com quem vocês trabalharam mais em cada um dos diferentes locais, que você citou Pernambuco, citou acho que Bahia, tem Paraná, tem diferentes estados envolvidos, né? Quem eram essas? Agora há pouco estava falando de Remanso, e eu lembrei que na nossa última conversa tinha o nome de uma das lideranças lá, que vocês destacaram bastante. É Dandara? Danduca, Dona Danduca. Dona Danduca. É o apelido dela, mas ela prefere ser chamada Dona Danduca. Isso é algo para conhecer todo mundo. Tem uma figura. É. Olha, trabalhavam, eu posso citar os nomes das pessoas principais, que a coordenação do projeto era conjunta com as organizações de pescadores, com o Conselho Pastoral da Pesca, o Nacional, né, que era Maria José Pacheco quem coordenava, e tinha a participação também de Laurineide Santana, né, que era do Conselho de Pernambuco, Ormesita Barbosa, de Brasília, que hoje está no Conselho Nacional, Leonice Sacramento, que é do Movimento dos Pescadores, Paulo César, do PSPP do Pará, do Pontal do Paraná também tem Cleonice Silva Nascimento, e várias lideranças, né, de pescadores, ou seja, em todas as regiões do Brasil, dos 11 estados, tinha lideranças, mulheres responsáveis, que elas organizavam e selecionavam 45 mulheres pescadoras para participarem de cada uma dessas oficinas. Então, em cada uma cada oficina realizada em cada estado, nos 11 estados, tinha as lideranças regionais e locais que organizavam e selecionavam as pescadoras e tinha a perspectiva de dar continuidade ao trabalho com a proposta de um plano de ação. E era um projeto que praticamente só tivemos a participação do Sereste lá em Matinhos, o Sereste do Paraná, Simone, né? Teve que pode comentar, mas foi o único Sereste que teve uma participação nesse seminário, nessas oficinas, né? Em geral, era uma organização delas, em geral não, era uma organização delas, conosco, né? E sem evitávamos qualquer outra participação institucional. Isso foi importantíssimo para evitar que esses encontros se transformassem em arenas de prefeituras municipais, né? Tomasse muito tempo. Então, para focarmos nisso, era apenas as organizações, elas que organizavam conosco, né, com a exceção, estava Nancy também, né, Simone, além de lá. Infelizmente, não participei desse projeto. Mas eu posso fazer uma observação? Era uma pergunta até que eu queria fazer e o Paulo tocou nisso, que é nessa relação institucional, né, com os Serestes, ou o SUS, ou algum ponto mesmo ainda que dá assistência
porque a gente vê, né, eu conheço o trabalho pela leitura do livro e o filme, e vendo vocês relatando agora, assim, é bem o que a gente assiste, o sentimento que a gente tem quando assiste o filme, né, da abordagem que vocês fizeram com essas trabalhadoras, com essas mulheres, e de como que elas vão trazendo e discutindo as questões de saúde, do trabalho, do impacto na vida delas, né, e dessa forma, da questão do ambiente também, em um momento elas trazem. E o que me chamou muito a atenção, falando do filme, de uma das primeiras questões que elas abordam, de demandas de saúde, tem a ver um pouco com a questão de ser mulher no trabalho da água e as demandas de problemas ginecológicos, né? E de como que isso impacta aí na vida e no trabalho delas, né? Então, acho que isso é bem interessante. Eu já assisti algumas vezes o filme, até já usando em capacitação, porque eu acho que discute bem essa questão da mulher e dessa pauta da mulher trabalhadora, ainda que seja nessa questão específica das marisqueiras. E eu acho que o filme é de uma sensibilidade, acho que todo esse trabalho do Minayo com o Beto Novaes, né, que resulta, o produto, ele vem, a gente conhece pelos filmes, isso é muito legal, porque eu acho que dá para a gente a noção do trabalho que é realizado daquele segmento, né? Então, o que eu participei mais, que foi o Canavieiro, né? Mas os outros aí, filmes. Então, mostra qual que é os dramas daquela atividade econômica, mas mostra também toda essa abordagem que é feita naquele momento. Então, acho que esse filme das Mulheres das Águas, de fato, ele é muito bom, assim, eu acho que... E aí vocês, ouvindo o relato de vocês, dá para enxergar isso, tudo que vocês vivenciaram no filme. Achei bem interessante mesmo. Mas o que eu queria, então, o meu comentário e pergunta era isso, né? Porque vendo esse relato do trabalho realizado e que tinha um objetivo, né, de fazer essa reflexão crítica com essas mulheres e de ter esse engajamento de organização por se organizar melhor no trabalho, de atuar nos conselhos de saúde, nesse trabalho específico não dava para enxergar, de fato, um trabalho institucional, né? Então, me vejo como gestão, num trabalho desse não cabe, porque a gente chega numa situação dessa já devendo, se justificando, né? E aí ouvindo as demandas, e aí como que a gente não resolve essa demanda, essa necessidade? E aí é um trabalho que, de fato, ele tem muito a ver com essa inserção da universidade, né? E aí trazer, sim, para reflexão, para ser utilizado, para demandar para os serviços e para as instituições. Então, assim, é aqui o que a gente conseguiu, o diagnóstico, ele está aqui, como que a gente trabalha, né? Acho que é um momento posterior, porque vivenciar isso daí é com você, é isso que vocês fizeram, né? E eu acho que, de fato, eu ia fazer a pergunta, mas o Paulo respondeu antes, não caberia essa relação dos serestes, né? E essa inserção, tanto é que não teve, né? Nesse momento, Me permita, então, complementar, Minayo, porque, na verdade, Minayo, né, fez questão de chamar o Sereste do Paraná, mas a perspectiva é que elas construíssem um plano de ação e fossem procurar o Sereste, como foram depois. Simone, não falamos muito. Bom, tem a questão da mulher, viu? Porque tinha uma jornada em que os machinhos ficamos fora, não? Era só para mulheres, não? Entende? Elas ficavam encantadas, não? De todo o trabalho que se fez relativo a toda a saúde da mulher. Ao longo dos dias do encontro, foram aparecendo os problemas. Justamente era um pouco a matéria-prima para o plano de ação. E aí entrava de todos os tipos de reivindicação. Porque uma queixa permanente era, por exemplo, o programa de saúde da família. Em alguns lugares
se conseguiu avançar para que se criasse tipo de demanda específico para as pescadoras, né? Mas, justamente, a preocupação era em encontrar formas de responder às necessidades que tinha, de diversas ordens, né? E, particularmente, defendíamos muito a necessidade de participação nos conselhos e demais, né? Justamente o que vale a pena mostrar é que, ao final do trabalho, convocamos um seminário de avaliação de resultados, não, Paulo? E aí ficamos encantados. Jorge mandou uma colega lá, isso, não? E ela ficava, mas como vocês conseguiram isso, conseguiram aquilo? Não? Então, ela voltou apaixonada pelo trabalho. Foi a Fanny. A Fanny. Ela adorou. Ela falou, pô, voltou assim, contando história. Eu falei, já conheço tudo, aqueles carinha doidos. Não, mas é muito bom, porque se conseguiam, com razão a sua família, não? Se avançou em alguns lugares, não, Paulo? Em muitos lugares, né? Elas, em Pernambuco, em Fortaleza, no Rio Grande do Norte, no Pará, o Sereste estava lá, mas em muitos lugares elas foram procurar o Sereste, elas começaram a participar pela primeira vez dos conselhos municipais de saúde, muitas passaram a ser conselheiras, né? Participaram das conferências. Pela primeira vez, na última Conferência Nacional dos Pescadores, dos Trabalhadores, pela primeira vez, 2 delegadas pescadoras, uma de Pernambuco e uma do Espírito Santo, chegaram como delegadas e pescadores pela primeira vez numa Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e levaram lá as propostas, conseguiram colocar 2 emendas no relatório final. Elas estavam radiantes com isso, né? Então, há muitos resultados. Foi, assim, impressionante. E eu acho que, a partir daí, o Jorge entrou também nesse debate das pescadoras, não foi, Jorge? Lá. Olha, esse negócio eu acompanhei por causa do Grupo da Terra e da relação com o início da discussão da política nacional de atenção integral à população do Campo Floresta das Águas. Lá em Brasília, pela articulação que a gente tinha junto com a SEGETS, a Secretaria de Gestão Participativa. E essa discussão das pescadoras ela veio na política de equidades. E foi um grande veio de ação também de saúde do trabalhador para a população do campo, e especialmente para a população das águas. Porque o projeto é institucional, né, de vocês, a partir do Ministério, a partir da... Plenamente. Mas essa tensão dessa institucionalidade, viu, Paulo? Ela permanece até hoje. A nossa relação lá não é boa. Não tem fluído de uma forma como vocês fluíram, porque tem uma cobrança o tempo todo, e uma cobrança histórica, que você sabe também, da questão toxicológica ali na ilha de Maré, que mal resolvida em termos de situação de risco. Porque essa discussão da saúde, embora tenha sido motivada e apreendida e relacionada com o trabalho, a nossa perspectiva inicial era trabalhar o fortalecimento da pesca artesanal. Essa era a criação de territórios que fossem mais saudáveis a partir do fortalecimento, que era a linha de vocês, né? Que vinha também de uma participação, que eu queria destacar 2 participações também, além de conselho. E a Leonice teve cada participação histórica maravilhosa. A fala de Leonice, ela
ela incorpora uma concepção excepcional. Ela, inclusive, vai fazer mestrado, agora está fazendo doutorado. A irmã dela vai ser candidata a vereadora lá na Recôncavo. Então, tem toda uma evolução por aí também. Mas queria duas campos que elas passaram a ocupar. Lá na ilha, é a questão dos TACs, da relação com o Ministério Público. Tem uma relação que não se resolve. Né? Você sabe lá que é uma questão que vai e vem, é daquela... Minay estava falando que tem lugar que é muito bom e tem lugar que acaba não andando e meio que frustra. Mas, de qualquer forma, coloca a questão e envolve outros atores na discussão ambiental tal, e que acaba dando uma dimensão dessa situação que depois é construída com a discussão do racismo ambiental, que é uma linha importante também. Mas a outra questão que aparece é do saneamento. Com a ligação com o Grupo da Terra, elas vão participar e participam ativamente da construção do Programa Nacional de Saneamento Rural, com muito protagonismo. Com muito protagonismo. Leonice tem uma... elas são muito... mas em cima da fala dela. E aí, um pouco é decodificado nesse processo das oficinas que construíram o plano, e tem uma certa apropriação em termos da questão dessa discussão de alternativa de saneamento mais adequadas aos territórios da ilha e das comunidades pesqueiras. Isso é uma questão que aparece, mas fica ali, está guardada nesse campo aí de uma política nacional que existe agora, né, do saneamento rural, mas está paralisado. Né? Mas continua sendo, dentro como a questão ambiental, a questão do saneamento ela vai compor com a questão do trabalho, né, que ela é geradora dessa ligação, e interessante que essa ligação é feita também pela essa discussão das mulheres, do trabalho e do trabalho doméstico, que passa a não ter limite. Né? É uma coisa está imbricada na outra, que faz parte da mesma coisa, e é parte dessa sobrevivência. E com esse nosso trabalho lá, Paulo, que você também participa, em termos de acompanha, tem uma coisa que aparece, só para finalizar, o quanto que elas gostam do trabalho. Isso também, todas elas gostam. Embora tenha essa dor ao trabalho, elas, a 80%, querem continuar sendo marisqueiras, não querem outra coisa. Né? Essa relação com a natureza, essa relação com esse entorno belíssimo que o filme também retrata, né? Mas tem uma super ameaça ambiental, de violência. Recentemente teve até uso de motosserra em mangue, lá no manguezal, onde elas aprendem a pescar. Sabe? Lá no Recôncavo, ali é uma violência muito grande. E elas não trabalham, viu, Minay? Esse aqui também é uma ausência. Embora elas falam, verbalizam, quando a gente vai falar do risco, essas condições são violências, mas não acontece, não trabalham como o risco a ser objetivado, né? A coisa como observação sistemática. Por exemplo, as coroas, né, quando elas são apagadas do ponto de vista da poluição, pelos acidentes lá do Recôncavo, a gente tem que falar, não, vocês têm que registrar isso, você tem que contar essa história, isso é uma... Aí mais fica, a gente fala e aquela coisa não...
porque tem uma certa dificuldade, não de participação nessas... Elas começam a ocupar esse espaço. Mas quando tem que produzir um registro, só agora, com a pandemia, que aparece um observatório com uma força muito grande, do Observatório da Pesca. Eu acho que talvez depois dessa pandemia aí possa estar registrando mais essas condições de trabalho, não por nós, com projetos, mas com uma coisa que possa gerar uma pressão mais organizada e uma visualização desses impactos. Eu acho que, lamentavelmente, fomos interrompidos, né? É algo que merecia uma continuidade em outros níveis, entende? Só, Minayo, e eu tentei, eu juro que eu tentei. Já sei que você tentou. E aí também fomos interrompidos. Mas toda a questão ambiental, a luta ambiental, em alguns lugares, é fantástica, não, Paulo? Apesar da perseguição, apesar do fechamento dos campos, da orla, não? Com os agrotóxicos cercando e demais, não?